Teve uma vez que eu estava assistindo Ana Maria Braga, sou eu que assisto aqui, lá no refeitório da empresa. Sempre quando eu vou lá comer um pãozinho, tá lá no canal da Ana Maria Braga. E aí ela estava entrevistando uma senhora que tinha completado 100 anos de idade. Essas pessoas que têm uma idade avançada, elas falam pouco, ouvem pouco, porque às vezes até ouvem mal já, né? 100 anos. Mas quando falam, assim, eu costumo dizer que é um oráculo, assim, uma voz de Deus. Assim. Tanto é que no meu livro, se eu não me engano, tem essa frase lá que diz assim: alguns, por deixarem de ouvir os mais velhos, deixaram de ouvir a Deus. Bonito, né? E aí ela falou algo que eu desci para o escritório depois pensando. Ela falou assim: olha, Ana Maria Braga, as pessoas têm que entender que aqui na nossa cidade a gente não vive. Poxa, o que ela quer dizer, né? Ela falou assim: aqui na nossa cidade só nos é permitido conviver, que é diferente de viver. E é isso. Se a gente quiser viver a nossa vida, a gente tem que ir para uma ilha deserta e lá a gente, sem ninguém por perto, a gente vai viver. Enquanto nós estamos no meio da sociedade, no meio da cidade, entre parentes, família, esposo, esposa, a gente convive. Sempre tem um outro que a gente tem que prestar atenção. Então ela disse isso: aqui a gente não vive, aqui a gente convive. E eu fiquei o resto do dia pensando nessa frase, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. A gente já tem informações demais. Eu fui em muitas conferências evangélicas, teológicas, em que num período pequeno, das 9 ao meio-dia, ouvia 3 pregações, 4 pregações. Eu mesmo, agora lembrando, eu e o Rodrigo fazíamos uma conferência chamada Simplicidade Cristã, tem lá no YouTube gravado, Simplicidade Cristã, e a gente algumas vezes colocamos 3 pregadores para as pessoas ouvirem, das 9 ao meio-dia. A gente não precisa muito mais disso, eu percebo que a gente precisa de menos informação e mais tempo para lidar com essa informação. Então eu passei o dia pensando nessa frase que essa senhora falou, que aqui a gente não vive, aqui a gente convive. A gente precisa de menos informações e mais tempo para lidar com essas informações. A sucuri, quem aí já teve um encontro com alguma sucuri? Alguém faz trilha? Assim. O Carlos. E a sucuri pode engolir um bezerro, né? Uma vaca não, que já é bem grande, mas um bezerro pode. E aí, Lucas, quando uma sucuri come um bezerro, ela leva 6 dias para digerir tudo aquilo. Eu não queria pregar grandes sermões, mas eu queria pregar um bezerro essa manhã, sabe? Que a gente ficasse digerindo aquilo que ouvimos, porque a gente não precisa de muitas informações. A gente precisa de tempo, a gente precisa desses 6 dias que a sucuri fica ali digerindo a sua presa. Porque vem aqui e fala uma coisa, quando a gente chegar no carro, se ligar o rádio, ou a esposa já tem uma outra novidade. São tantas informações e a gente precisa lidar melhor com um pouco de informações que nós temos. Então, eu vou falar nessa manhã sobre essa questão toda, sobre o individualismo, egoísmo. Tem um nome técnico para isso também, que os filósofos chamam de narcisismo, mas é tudo a mesma coisa. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, está escrito assim, versículo 1, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabes, porém, disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão amantes de si mesmo. Haverá homens amantes de si mesmo. E aí aqui tem umas outras questões, mas nós vamos ficar só nesse pedaço aqui que Paulo escreve para Timóteo,
Timóteo é um jovem, e aí essas palavras, apesar de não estarem no Apocalipse, são palavras proféticas. Paulo está dizendo para Timóteo nessa carta: olha, nos últimos dias, nos dias derradeiros, as pessoas vão ser pessoas amantes de si mesmo. Nos últimos dias, teremos tempos difíceis. Esses tempos difíceis, no original lá, dias difíceis de suportar. Vamos ter dias muito difíceis de suportar, e vai ser difícil de suportar por quê? Porque as pessoas vão ser amantes de si mesmas. Em outras palavras, vão ser egoístas, vão ser individualistas. A gente pode pensar, mas espera aí, isso sempre existiu? Na época de Cristo havia, na época de Adão já havia pessoas amantes de si mesmas. Então, como que nós podemos interpretar isso aqui? Em Mateus, Jesus Cristo diz que nos últimos dias haverá muitos terremotos. Mas sempre existiu terremotos. Nós temos terremotos registrados em Atos dos Apóstolos. Então, como que nós interpretamos se já havia e está dizendo que vai haver? Não é um haver que vai passar a existir, mas é um haver em que o que muda é a frequência dos acontecimentos. Então, nos últimos dias vai haver terremotos, significa que vai haver uma frequência de terremotos maiores, uma maior quantidade de terremotos mais relevantes. Então, quando diz que nos últimos dias vai haver pessoas que são pessoas amantes de si mesmo, diz respeito a que vai haver mais pessoas que serão assim, que o egoísmo vai ser ainda maior. É isso que está significando. E o que significa também é que essa característica individualista, hoje ela é, para muitos sociólogos, uma característica da nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade individualista, e é exatamente o que Paulo disse que iria acontecer. Nos últimos dias as pessoas vão ser egoístas, as pessoas vão ser amantes de si mesmo. A sociedade, a cidade vai ser conhecida como uma cidade individualista, uma cultura egoísta. É assim que vai ser. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que é atribuído a ele uma frase. Esses dias o Luciano falou que era minha, mas não é minha, é dele. Antes fosse. Que ele disse que nós deveríamos ler a Bíblia com um dos jornais no dia na mão. Então você deveria fazer uma interpretação das Escrituras com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, para que a Bíblia fizesse algum sentido em uma aplicação para o chão do nosso dia nesse momento. Então é isso que nós vamos fazer agora com esse versículo que diz que nos últimos dias os homens vão amar a si próprio. Vamos ter uma sociedade individualista. Vamos ver esse versículo pensando um pouco na maneira como nós vivemos. E a gente vai perceber que a cultura, até mesmo do Brasil, aos poucos, está trabalhando em nós para que nós tenhamos uma vida individualista, principalmente aspectos tecnológicos. Por exemplo, antigamente todo mundo que queria fazer um curso tinha que sair de casa, se matricular numa universidade, num curso técnico, alguma coisa, e se assentar numa sala de aula com diversas pessoas, fazer trabalho em grupo, se conhecer gente, dar opinião ali no meio de todo mundo. E hoje nós temos os cursos online, que é bom, mas que de certa forma a pessoa acaba estudando sozinha, acaba não frequentando nenhum lugar onde tem outras pessoas. A pessoa entra no quarto dela ali na sua casa para ficar mais concentrada, entra na internet e faz o curso online. Então são pequenas coisas que vão fazendo com que a sociedade caminhe para uma cultura extremamente egoísta, e que a gente não vai mais, daqui algumas gerações, a gente não vai mais gostar de conviver com gente. A gente vai preferir se isolar, a gente vai se bastar em nós mesmos, e é algo totalmente contra o que Jesus Cristo nos ensina, que a Bíblia é recheada sobre a questão da comunidade, a importância
da comunidade. Então hoje tem cursos online para tudo. Eu já fiz alguns cursos online, acho que aqui algumas pessoas já fizeram. Quem já fez algum tipo de curso online aí? Levanta a mão. Diversas pessoas. Imagina como vai ser na época dos nossos filhos, né? Hoje em dia, se você pesquisar na internet, é capaz de ter até curso de natação online. Consegue imaginar isso? Porque tem curso online para tudo. E acaba, de certa forma, produzindo uma cultura que leva as pessoas ao egoísmo, a uma vida individualista. Antigamente, as pessoas, quando queria comer alguma coisa em casa, alguma coisa diferente, nós íamos até um lugar, uma pizzaria, algum restaurante, pedia comida para viagem e voltava para casa. E aí, agora a gente, de uns tempos para cá, a gente liga, conversa pelo telefone, já não vê mais a pessoa face a face, mas isso daí já está ficando uma coisa defasada. Hoje o mais comum é você pegar o celular, você entra no iFood, você nem conversa com ninguém, você pede e pronto. E você paga num cartão, às vezes ali, seu cartão já está cadastrado. Então, se você quiser, você nem precisa conversar nenhuma palavra com o motoqueiro que trouxe. Tivemos um OCP aqui, o primeiro OCP foi sobre tecnologia, e o Ricardo, que palestrou aqui, disse que em países desenvolvidos já está estudando umas formas de entregar mercadoria, que é um drone que pega e entrega, e já existe isso. Então, cada vez menos nós vamos conversar com alguém. A sociedade está caminhando para produzir pessoas individualistas. E individualismo não é a mesma coisa de individualidade. Individualidade é aquilo que você faz que mostra quem você é, a sua personalidade. Individualismo é isso que eu estou dizendo. Pessoas que optam por viver isolada de outras pessoas, que não querem saber das questões relacionadas à comunidade, não querem conviver, querem viver isoladamente. Ainda hoje no Brasil principalmente há uma enorme dificuldade dos aplicativos de carona darem certo. Poucos aqui provavelmente já usaram algum aplicativo de carona. E aí o que acontece é que todo mundo entra no seu carro sozinho, e sozinho, dentro do seu carro, vai para o ambiente de trabalho. E aí são milhares de carros na rua, porque quem fica no trânsito aí em São Paulo olha para o lado, a maioria dos carros tem uma pessoa só. E aí, com o trânsito, o que a gente faz para resolver isso? A gente incentiva, as empresas incentivam os trabalhos home office. E aí tem pessoas na minha empresa mesmo que trabalhavam home office que eu nunca conheci, só pelo telefone e por e-mail. Nunca sentei com eles para almoçar, porque só trabalham home office, não vão para a empresa. Às vezes vão uma vez por ano em algum encontro. E aí a gente não percebe, mas é a cultura se adequando à necessidade dela, mas a necessidade dela acaba produzindo pessoas egoístas. Antigamente, na nossa casa, tinha uma televisão só na casa. Ficava na sala, e a televisão da sala era o ponto de encontro da família. Todo mundo se reunia ali, e ali se resolvia ali o que iria assistir. Hoje, muitas casas, cada quarto tem sua televisão, chega em casa, cada um vai para um quarto, e aí assim se basta. Nada do que eu estou falando aqui é regra. Eu sei que muitas casas aqui mesmo não são assim, mas também você há de concordar comigo que também não é exceção. Diversas pessoas vivem assim, e a gente percebe que quanto maior a classe social, mais as pessoas são individualistas, porque quando o cara tem muito dinheiro, ele não quer entrar no elevador com ninguém, ele faz uma opção por um apartamento que o elevador abre na sala dele. Eu já fui em casas assim e é normal. Então, quanto mais grana o cara tem, às vezes muito mais ele fica vulnerável a se tornar individualista. Computador era a mesma coisa. Eu lembro que só tinha um computador na minha casa e muitas casas era assim também. E hoje cada um tem o seu celular, que é totalmente correspondente aos computadores de antigamente. A gente fica aqui, não tem que dividir ele com ninguém. Pelo contrário, a gente nem gosta de que ninguém use nosso celular, que ninguém chegue perto, se possível. Então cada um tem o seu celular, cada um tem o seu computador. O celular de hoje
por pior que sejam os celulares aqui, eu acho que deve ser o meu, tem mais potencial do que teve os computadores na época que a Apollo 11, aquela nave espacial, foi para a Lua. Então os computadores daquela época eram inferior a qualquer celular que possa ter aqui nessa sala hoje. Um smartphone é bem superior aos computadores daquela época. Você vê como que nós estamos evoluindo. Em 2009, 10, 11, 12, 13, 2014, eu pesquisei no seminário sobre as pessoas que param de congregar, as pessoas que a gente chama de desigrejados. E aí eu me deparei com uma outra igreja, a igreja webiana, que o cara fica em casa, vai lá na web, entra numa igreja, assiste o culto da casa dele, sem ter que congregar. Isso tudo é fruto da nossa cultura egoísta. Na Europa a coisa é muito pior, porque aqui no Brasil a gente gosta de festa, aqui no Brasil a gente gosta de sentar ao redor da mesa, a gente faz churrasco, a gente gosta de família, por mais que a gente brigue, a gente está sempre em família, estamos sempre junto com outros, estamos sempre misturados. Na Europa isso é bem pior. Se a gente for olhar para a Europa e a gente pensar que vai acontecer com nós aqui no Brasil, o que está acontecendo lá, é de se assustar. Na Europa você tem notícias e não é mais manchete, não é algo incrível, de pessoas que moram sozinhas e quando morrem, leva-se meses para descobrir que morreu, porque não tem nenhum relacionamento. Não conversa com um vizinho, não sai mais para comprar o jornal do dia, não busca pão na padaria, não conversa com o padeiro, e aí não se percebe que a pessoa morreu. Às vezes tem casos que leva-se até ano para perceber que morreu. Percebe porque o corpo das pessoas ali mortas entram num estado que tem explosão no corpo, e aí o apartamento faz um estrondo, aí o vizinho do lado fica assustado com aquilo, chama o bombeiro abre, arromba o apartamento, tem lá um senhor que morreu sozinho. Porque a sociedade está se tornando cada vez mais individualista. Por mais que o Brasil seja esse país do churrasco e tudo mais, as próximas gerações, não há muito futuro para elas. Não sou um especialista nisso, não estou dizendo com as minhas palavras, eu leio e eu vejo muitos comentários a respeito disso. As próximas gerações vão fazer juízo aqui. As palavras proféticas de Paulo dizendo que nos últimos dias as pessoas vão ser individualistas, as pessoas vão ser amantes de si mesmas. O meu irmão trabalha com projetos de arquitetura, mas eu tenho amigos que trabalham com isso também. Daniel mesmo estava aqui ontem não, na sexta. E assim, é normal essas pessoas que trabalham com projetos de casa e tudo mais, fazer uma suíte, um quarto com duas suítes, né? Um banheiro para a mulher e um banheiro para o homem. Isso pode parecer maravilhoso e de fato deve ser mesmo. Mas como se não bastasse, já viram projetos de casas em que o casal tem dois quartos, um quarto para a mulher e um quarto para o homem. Então, no final da noite, não sei como que acontece, mas chega um determinado momento, cada um fica ali no seu espaço, sozinho. Como diz Marisa Monte, tem um CD chamado Infinito Particular, cada um fica ali no seu mundo particular. E se isso é pouco, a gente sabe de até alguns casais aí da mídia, conhecido, que são casados, mas cada um tem a sua casa. Porque as pessoas não estão percebendo que o mundo está empurrando elas para uma vida individualista. Uma vez eu tomava café com a Carol ali perto da Metodista, e aí nosso papo parou um pouco, e aí eu ouvi o papo da mesa do lado. E a mulher falava assim: você precisa ver como que é lá onde eu fui morar. É maravilhoso, eu entro no condomínio, passo pelas áreas sociais sem ter que falar bom dia para ninguém, porque ninguém me conhece, eu não tenho que conversar com ninguém. E ela se orgulhava disso, de ter ido morar num apartamento, num condomínio, e a vantagem daquele lugar não é que agora tinha 100 metros quadrados, nada disso. A vantagem era que lá ninguém conhece ela e ela não tem que se dar o trabalho de conversar com ninguém.
A sociedade não está mais fazendo juízo ao nome, que é sociedade, não tem mais nada a ver. Sociedade é uma outra coisa. Isso que eu falei aqui, eu falei em esfera mais macro, assim, né? Sobre o individualismo. Mas a gente podia pensar em algumas ações nossas individualistas. Microações nossas individualistas. Coisas simples que mostram para nós o quanto às vezes nós somos egoístas. Eu já vi algumas pessoas no meu setor, o cara consegue abrir uma bolacha em câmera lenta para não fazer barulho, mastiga com o pensamento para não ter que oferecer para ninguém, sabe? São pequenas ações individualistas. Às vezes quando nós sentamos na mesa de um restaurante e a gente vai ter que pedir uma comida que não é um prato individual, é um prato que vai servir 4, 6 pessoas, e a gente pede pensando só no nosso gosto. A gente não lembra que o amigo do lado não gosta de palmito, que o outro não come ovo, e aí a gente vai e pede, a gente é egoísta em pequenas ações. Levanta da cama para ir tomar água, mas não traz uma água para o parceiro que está na cama e que ficou com preguiça de se levantar. Então são pequenas ações egoístas. Não está escrito aqui, até foi antes de acontecer isso com o Guilherme, mas eu coloquei aqui que muitas vezes os filhos precisam crescer na vida, têm oportunidade de estudar fora, mas os pais têm um amor que é um amor egoísta, retém, não libera. Pais às vezes que estão acostumados com a visita dos filhos, e se os filhos não os visitam, por causa de uns dias fora, eu cheguei de viagem no domingo, e aí segunda-feira, já era quase segunda-feira, domingo bem tarde da noite, na segunda-feira eu já tive que trabalhar, e aí eu falei para minha chefe que eu precisava de umas férias para descansar das férias, né? Porque é corrido, é bem corrido. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Ontem eu e a minha esposa e minha família estivemos numa igreja e aconteceu algo bem interessante assim. Ela chegou, a Ana Júlia estava dormindo, né? E a Ana Júlia já pesa uns quilinhos, né? Tem 3 anos. E ela estava no colo da Carol. E a gente chegou e foi interessante que ninguém se moveu para dar um lugar, pelo menos para a Carol, né? Para se sentar, né? E aí voltando para casa a gente ficou pensando, poxa, às vezes você vai num poupa-tempo, sei lá, num banco, as pessoas veem uma pessoa com uma criança e logo mexe para fazer acontecer, para dar um lugar e tudo mais, né? Eu comecei a pensar em nós aqui como igreja, né? Para que a gente não cometesse esse pecado nunca, porque é muito ruim, né? Você pensar que uma mãe com uma criança no colo e ninguém